Bom, vamos lá, galera, dando continuidade em si. O conceito da educação espartana que nós vimos no vídeo anterior, ele fala sobre essa sociedade conservadora, um conceito de educação que era voltado principalmente ao militarismo, à obediência, às regras e o vigor físico. Tudo isso em si acaba criando um processo conhecido como coesão social, é uma consciência coletiva. E como eu já tinha dito para vocês, a criança ao nascer ela é examinada pelo conselho dos cidadãos, todas essas outras características que nós vimos no vídeo anterior. E a obrigação da mulher era gerar filhos saudáveis para servir o Estado. Então a mulher espartana, ela é vista como algo extremamente importante para aquela sociedade. Afinal, é através da mulher que nascerão futuros espartanos. É através da mulher que nascerão futuros guerreiros que vão manter em si Esparta viva. Bom, só para ressaltar, a mulher espartana em si ela tem mais liberdade. Ela acaba passando por processos onde existe uma certa autonomia para tratar de assuntos públicos, assuntos políticos, diferente das mulheres atenienses. Eu faço um convite a vocês que estiverem acompanhando a videoaula. Existe uma música de Chico Buarque conhecida como Mulheres de Atenas, e se vocês acompanharem ou procurarem essa música, vocês vão ver que nos trechos iniciais vocês já conseguem interpretar ou identificar o que é a mulher ateniense. E o outro convite é que vocês assistam o filme 300 de Zack Snyder. O filme 300 acaba identificando ou mostrando a real importância da mulher espartana. A imagem que nós estamos vendo, ela foi retirada de um arsenal histórico encontrado em livros didáticos e paradidáticos. Se caso vocês tiverem mais interesse em saber como funcionava essa educação estatal espartana, eu peço que vocês deem um pause e façam uma breve leitura. Bom, nós vamos falar agora sobre algumas outras características desta Esparta, principalmente no sistema político. A política espartana ela tem como principal conceito o sistema oligárquico. O sistema oligárquico está interligado em si ao que? A um sistema que dá privilégio a poucos. É o lado nocivo da aristocracia, descrito por Aristóteles. Então, o que é a oligarquia? A oligarquia é o governo de poucos, ou o governo que acaba fazendo algo positivo a poucos. É um governo diárquico com representação de dois reis, o homem e a mulher. Existe em si um conceito de assembleia, conhecido como Apele, onde é formada por 30 ou espartanos com mais de 30 anos. Esses espartanos em si participam desta assembleia diretamente, têm as suas opiniões e participações políticas, e a Apele em si acaba sendo responsável pela eleição, que cria consigo a Gerúsia e o Eforado. Bom, e o que viria a ser a Gerúsia? A Gerúsia em si, ela é um espaço, uma assembleia formada por 28 espartanos com mais de 60 anos. E esses espartanos em si acabam se atribuindo a eles mesmos os processos legislativos e judiciários daquela cidade-estado. Dentre isso também existe os 5 éforos que tinham funções executivas. Então são os éforos que têm a função executiva. E qual é a função dos reis? Os reis têm função religiosas e militares também. E quais são as guerras travadas desse período que nós mais estudamos? É conhecido como guerras médicas. É uma guerra travada entre os gregos, as duas cidades-estados, contra os persas. Isso a gente pode ver e vale até mesmo como fonte de pesquisa, estudo, o filme 300 e o filme 300 Ascensão ao Império. Esses dois filmes falam sobre as guerras médicas, o período onde em determinado momento os 300 espartanos acabam se deparando e lutando contra os persas, e também em determinado momento onde os atenienses, com participação dos espartanos, acabam também entrando em conflito com os persas. E a outra guerra que nós estudamos é conhecida como Guerra do Peloponeso, que é dada entre atenienses democráticos e espartanos.
educação estatal espartana, ditatoriais em algumas características políticas. E por que o nome de guerras médicas? Isso é interessante. Esta guerra em si é considerada como guerras médicas porque os persas eram conhecidos como medos pelos gregos, tanto atenienses quanto espartanos. Essa guerra acontece entre os gregos e persas, tentando em si criar um conceito de invasão territorial acima dessas cidades-estados. A mais importante batalha foram, como eu comentei com vocês, a Batalha de Termópilas, conhecida como a Batalha dos 300 Espartanos, a da Planície de Maratona, que traz o conceito da lenda de Maratona, que nós também vimos nesses dois filmes que eu indiquei a vocês. E para finalizar essas guerras em si, os gregos acabam criando a Liga dos Delos, que é a união dos gregos espartanos com os gregos atenienses. E com esta guerra travada entre eles, eles acabam derrotando este exército do imperador Xerxes e dando fim a esta guerra contra os persas. Bom, e essa segunda guerra que nós estudamos é conhecida como Guerra do Peloponeso. É um conflito que se dá entre atenienses e espartanos, né? Também conhecido como uma tentativa de Esparta em diminuir o poder ateniense no mundo grego. Afinal, não é vantajoso para os espartanos as ideias que vêm dos atenienses. Uma das principais, no caso, que seria o ato da democracia, e os atenienses acabavam acreditando de que os espartanos deveriam se unir a eles e unificarem a Grécia. A Grécia seria só uma, ou deveria ser só uma. Só que essas identidades que nascem através dessas cidades-estados acabam em determinado momento criando conflito entre elas. Grécia não pode ser só uma para os espartanos. E é através disso que nascem essas guerras conhecidas como Guerra do Peloponeso. Bom, e quais foram as consequências que deram fim a esta Guerra do Peloponeso? Nós vemos em si, na imagem, de que a Guerra do Peloponeso terminou em abril de 404 a.C., após a rendição de Atenas e a conquista espartana de Helesponto. Os espartanos em si deram suporte a um golpe oligárquico em Atenas, derrubando o sistema democrático e implantando um sistema de governo autocrático conhecido como tirania ou trinta. Esse sistema em si, que já era utilizado pelos espartanos, conhecido como oligarquia, como tirania. Alguns pensadores usam também a característica e um conceito representado pela coerção social, onde todos criam uma consciência coletiva e trabalham unidos, e é através deste processo de um Estado superior aos interesses individuais do cidadão que eles acabam desconstruindo o que era a democracia, tudo aquilo que foi construído por Atenas, pelo menos dentro do conceito econômico e também do conceito de participação social, e acabam implantando este processo conhecido como tirania, este governo tirano, espartano, acima dos atenienses. Espero ter ajudado e até uma próxima aula. Obrigado.